Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Só de boa? Então, eu queria falar um pouco de umas coisas que eu gosto de fazer, umas coisas que eu gosto, que eu curto bastante, e uma delas é assistir anime. Muita gente fala que anime é desenho, que desenho e anime é a mesma coisa, mas não é. Eu também descobri há pouco tempo que um anime ele é uma referência a um mangá, ou é uma reprodução de um mangá em vídeo. O que é um mangá? Mangá nada mais é do que aqueles livros que contam uma história em quadrinhos, né? Aquilo lá é um mangá. Ele acaba contando uma história bem longa. Muitas vezes, muitos mangás é uma sequência, dá uma sequência de vídeos. Ele sequencia. Então, um mangá ele nada mais é que uma história em quadrinhos que muitas vezes ele tem muitos volumes cada volume representa uma temporada. E o anime é basicamente a reprodução em vídeo desses mangás. Então, eu gosto de assistir anime porque eu comecei a assistir um anime que todo mundo basicamente conhece, que marcou a infância de muita gente aí, e é o Dragon Ball. Dragon Ball, provavelmente se a pessoa não assistiu, ela já ouviu falar. Esse foi o primeiro anime que eu assisti. O segundo anime que eu assisti, que me tem referência, é o Naruto, né? Porque tem muita gente que critica o Naruto porque assistiu Dragon Ball, mas eu assisti os dois e particularmente eu gostei dos dois. Então eu assisti o Naruto a primeira temporada não, o Naruto normal, antes do Shippuden, que são aqueles 500 episódios, se eu não me engano, que é bastante demorado, né? 23 minutos mais ou menos cada episódio. Então foi bastante tempo e eu maratonei praticamente eles, porque eu acho que eu assisti em 30 dias, eu assisti tudinho ele. E o Shippuden, depois que eu assisti o Shippuden, aí nessa parte do Shippuden ficou top. E eu assisti ele, o Naruto normal e o Naruto Shippuden. E isso aí foi bem interessante, porque é uma história bem legal. Então, para quem quer iniciar a assistir anime, começa por essa base. Usa Naruto como referência, porque eu usei Naruto como referência, não o Dragon Ball, que foi o primeiro que eu assisti há muito tempo, que eu comecei no Dragon Ball Z. Aí depois eu assisti Dragon Ball GT. E por último agora eu assisti o Super. Eu não assisti toda essa saga do Dragon Ball, mas mais pra frente eu gostaria de estar assistindo para ter uma opinião mais sensata sobre Dragon Ball. Eu também comecei a assistir o último que tá saindo ainda, que não terminou os episódios, que tá lançando na internet ainda. Mas esse aí eu vou esperar traduzir ele para entender melhor do que tá acontecendo lá, porque dublado eu acho mais interessante. E agora, no momento, eu tô assistindo One Piece. One Piece é um anime bem massa, eu gostei bastante, porque ele conta a história de um pirata, que é o Luffy, que ele quer ser o rei dos piratas, então ele tá em busca desse sonho. Então a gente tem que curtir esse anime também. Quem quiser assistir, começa por ele também, que não vai se arrepender. Ele já tem 4 temporadas dublados na Netflix. Ontem eu dei uma olhada lá, porque quando eu comecei a assistir One Piece, eu assisti a primeira temporada na Netflix. Mas aí até então eu gostei tanto do anime que eu fui assistir ele em japonês no aplicativo que eu tenho de assinatura. Ele é muito top. Eles são mais de 1000 episódios e tem 23, 24 minutos também cada episódio. Então é um anime muito top mesmo, que eu gostei bastante, estou assistindo e gostaria que você que está assistindo aí também assista ele, porque é um anime que você não vai se arrepender. Mas começa por ele na Netflix, você vai entender melhor, porque nos primeiros 5 episódios mais ou menos você não vai entender nada, mas depois daí pra frente que você vai começar entendendo o desenrolar da história. Então assiste lá, você vai gostar. E assiste, é isso que eu deixo pra você fazer. Assiste lá, porque é top mesmo, eu recomendo. E gostaria que você também assistisse. Tem um outro também que eu que eu gostei bastante, mas como eu comecei a assistir One Piece, eu acabei deixando ele um pouquinho de lado.
mas eu também gostaria de continuar assistindo ele, e eu vou esperar a tradução dele na Netflix também, porque eu comecei a assistir ele na Netflix, que é One Punch Man. Ele é a história de um rapaz que ele cansou de estar levando pancada da vida e começou a treinar. Ele usa o treinamento físico como um caminho para se livrar das pancadas da vida que a vida dava nele, que ele só se ferrava, tudo que ele fazia ele não se dava bem. Então ele começou a fazer o treinamento físico, e ele treinou tanto que ele acabou perdendo os cabelos de tanto treinar, e ele ficou um cara muito forte. Ele é um cara muito forte, então ele entra em disputa com um monte de super-heróis, mas ele tem uma liga de heróis lá que ele se vamos dizer assim, que é como se fosse um condomínio, e tem os condôminos. Então ele entrou nessa, e ele não consegue ser considerado, ele não consegue ser considerado um super-herói pela população. A população não considera ele um super-herói, sendo que ele é o cara mais forte que tem na série. É o que acontece na maioria dos animes. Normalmente o cara que é o principal lá, ele sempre é o mais forte. Mas o que aconteceu é o seguinte: ele é um cara tão forte que tudo que ele faz, o povo não acredita que é ele que faz. Aí ele se alia com um robô lá, que é um super-herói robô, e os dois começam a combater o crime juntos. Então, é o que eu entendi até agora da história, que eu assisti muito poucos episódios. Se eu assistir 50 episódios é muito. Então, é o que eu entendi até agora. E é um anime que eu também recomendaria. Então, no começo também, como qualquer um anime que você assistir, você não vai entender. Mas depois que começa a desenrolar a história, você também começa a entender. E um outro anime que eu comecei a assistir também, parei um pouco para esperar o desenrolar de mais história lá, é Boruto. Boruto é a continuação do Naruto Shippuden, que é a história do filho do Naruto. Então, no comecinho dele, ele é bem chato, ele não é legal, mas a partir do 10º episódio em diante, você começa a entender melhor as histórias, o que está acontecendo na vila, e a história começa a fazer sentido. Então, você deve continuar assistindo, porque o primeiro episódio, quando inicia a saga do Boruto, ele já conta a história do Boruto lutando contra os caras bem poderosos lá, que ele está contando basicamente quase o final da história. Então, é um dos que eu gostaria que você que estivesse assistindo, que gosta de assistir um anime, você assista. É os mais top que eu encontrei, que eu assisti até agora. Esses são os animes mais 10 que eu gostei, que eu tô assistindo, e que eu gostaria de ter a pessoa que estivesse aí seguindo os vídeos assistisse também. Vamos ver mais pra frente, eu quero ter terminado de assistir para mim contar a história, na minha opinião, resumida, a parte mais resumida da história. E isso aí que eu deixo pra vocês. Valeu, gurizada. Muito bom dia a todos. Boa tarde pra quem tá assistindo à tarde. Boa noite pra quem tá assistindo à noite. E esse vídeo vai ficando por aqui, beleza? Curte o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Assine as notificações lá, porque pra sempre estar ligado junto com os vídeos do canal, beleza? Valeu, tamo junto. Até mais!